E aí, meus amigos, bom dia. João 4:49. O oficial do rei disse para Jesus: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode vir, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Sabe qual talvez seja um grande problema que a gente tem? Que a gente confia a nossa fé em nós. Que a gente pensa que o poder nosso está na fé. Se eu tiver uma fé muito grande, que confia demais, Jesus vai fazer coisas grandes. Se eu não tiver fé suficiente, Jesus vai fazer coisas pequenas. E talvez a gente esquece que o poder vem de Cristo. A fé que origina no nosso coração vem de Cristo, dom de Deus. Então, nesse caso desse homem, pelo poder da palavra de Jesus, talvez ele, na necessidade dele, ele acreditava que ele tinha que pegar o Jesus, conseguir convencer Jesus, ir na casa dele, o menino estava doente, para Jesus curar o filho dele. Pelo poder da palavra, Jesus cura a distância, já que Deus está em todos os lugares. Então, às vezes, falta o que na gente? Fé de confiar que o poder está em Cristo, não em nós. Não se eu estou desesperadamente necessitado ou incrivelmente com a fé incrível e inabalável. É óbvio que Jesus vai ensinar que a gente precisa ter uma fé mesmo que pequena, desde o tamanho de um grão de mostarda, que as coisas vão acontecer, porque o poder está nele, o poder está em Cristo. E talvez nesse tempo que a gente tem vivido agora, as pessoas têm discutido sobre abrir ou não a igreja. Ai, tem que abrir a igreja porque a fé, porque é essencial, e entra nos debates enquanto tem gente que está morrendo. De verdade, se você está assistindo esse vídeo e é cristão, você tem que entender que a referência que esse mundo tem é o cristão. Obviamente que a gente sabe que a referência maior é Cristo, mas a gente é seguidor, a gente é discípulo, a gente precisa ser o exemplo. Se tivesse uma guerra mundial de, sei lá, uns demônios atacando, a gente que tinha que ir para frente. O mundo, de toda forma, mesmo que critica, mesmo que fala que a gente ri, mesmo que a gente é burro, espera da gente. Porque a gente é imitador do modelo daquele que veio e morreu, daquele que criou todas as coisas. A gente precisa ir à frente, a gente precisa ser exemplo. Se você é cristão e está num ônibus e chega alguém idoso, um grávido, seja lá o que for, é obrigação sua ser aquele que levanta e dá o lugar. Que a gente é referência, as pessoas vão olhar pra gente de um jeito diferente, que a gente tem entendimento diferente das coisas, a gente tem fé em Cristo. E aí sobre essa discussão, as pessoas ficam, ah, é porque é sem igreja e tudo. As pessoas confiam nelas, elas confiam na capacidade delas têm de sair de casa e ir na igreja, de ir na igreja todos os domingos, ou na quarta, ou na quinta. Elas estão confiando no poder delas, não de Cristo. Cristo não precisou ir na casa do cara. Jesus, Deus sabe das circunstâncias que o mundo está hoje. Então, pensar que se eu não for à igreja, Jesus não vai fazer alguma coisa, você não tem fé em Cristo, você tem fé em você. Você não tem fé em Cristo, você tem fé na sua oração. Você acredita que o poder da tua oração está nela, não naquele que ouve, não naquele que atende, não naquele que infundiu fé em nosso coração. A gente precisa entender que é tudo sobre Jesus. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai entender que no tempo de pandemia é necessário. Às vezes a igreja fica fechada, mas você pode orar em casa. Você pode clamar o Espírito Santo em casa. Você pode entender que Jesus faz presente em todo canto. Ele entende, ele sabe que agora, porque senão imagina na China, o povo tem que reunir dentro de casa escondido, porque senão eles vão morrer. Imagina onde o povo é perseguido por ser cristão, eles têm que reunir escondido em casa. E aí talvez agora a gente fique num debate assim, ai, abre ou não a igreja? Se abre a igreja, tem que abrir todas as outras igrejas. Tem que abrir centro espírita, tem que abrir tem que abrir todas as outras religiões. E se pode abrir todas as religiões, por que não pode abrir isso e aquilo? A gente tem que ser exemplo. A gente tem que tomar a frente, a gente tem que honrar o nome daquele que a gente professa a fé. Em quem é que a gente tem colocado a nossa fé? No poder está em quem? E aí a ideia desse evangelho é justamente falar do poder da palavra e da autoridade de Cristo.
Talvez na nossa ideia, e a gente pensaria, eu preciso levar Jesus para curar minha mãe, meu pai, eu preciso levar Jesus no hospital, sem entender que ele tem poder para ouvir e tem poder para executar algo, um milagre, ainda que não veja o menino doente. Em quem está a nossa fé? O poder está onde? É na minha oração, nas minhas palavras, naquilo que eu falo ou em Cristo? A gente precisa submeter a Cristo por quem Ele é e entender ter toda a dinâmica do mundo, porque senão a gente pensa que Jesus não vai fazer porque a gente não foi na igreja, sendo que a pandemia fechou a igreja. E aí a gente vai pensar que Jesus está lá, preso na igreja, tipo um gênio da lâmpada. E aí eu não estou falando sobre, porque senão depois aparece, nem preciso ir na igreja. É outra dinâmica. Estou falando na realidade atual, que talvez a gente não confie no poder que Jesus tem. Ele não precisou ir na casa do cara. Ele falou, teu filho está curado, pode ir lá. Antes do cara chegar, o céu já vier, teu filho está curado. Poder da autoridade da palavra de Jesus. Em quem a gente tem fé? No poder da nossa oração ou naquele que ouve, naquele que faz, naquele que executa? Responde aí, tô meio bravinho. Falou. Em quem está a sua fé? Responde com sinceridade, que talvez você pensava o tempo inteiro que era no poder da sua oração e na sua eloquência de falar, de convencer Deus a te atender um pedido, de mover o coração de Deus por causa que você fez uma oração bonita, mesmo que sozinho em casa. Mas se a gente entender que é sobre Jesus, talvez a gente vai parar de discutir certas coisas, de pensar que Deus não tem poder suficiente para atuar fora da igreja. E na China, no Oriente Médio, e o povo que reúne dentro de casa escondido, e o povo que nunca leu a Bíblia porque não pode. E a gente tá aí, tomando café e comendo pão de queijo, e falando assim, vou me afastar de Deus porque eu não consigo ir na igreja por causa da pandemia. No caso do católico aí, a missa é o sacrifício de Cristo. Talvez nesse debate aí, lá no futuro, lá não sei onde, Deus vai falar assim, essa missa morreu tantas pessoas e era só um que tinha que morrer, que era Cristo. Por causa do orgulho e por causa da falsa santidade, de falar assim, eu tenho que ir na igreja porque é meu direito. Você tem direito, mas como cristão você tem dever. Honra o nome daquele que você professa como fé. Seja exemplo. Quer fazer alguma coisa? Compra álcool, coloca um saquinho de chupa-chupa e sai entregando pro povo na rua. Pelo menos não passa álcool. Beleza? Em quem você coloca sua fé? Falou, até a próxima. Deus, tchau.